Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Boa noite para você e para toda a sua casa. Uma noite de paz, de bênçãos para toda a sua família e para todo o povo de Deus. Eu quero, neste momento, compartilhar o texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Hoje já, capítulo de número 20, a partir do primeiro versículo, estudando esse momento do agir do Espírito Santo por meio da vida dos apóstolos, no nascedouro da igreja, na obra missionária, agir este que permanece, perdura até os nossos dias. Glória a Deus por isso. Então nós vamos ler o texto que nos diz assim: de novo Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passaram 1 semana. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor estamos diante da Tua santa, viva e poderosa palavra, corações gratos, ó Deus, porque nós temos o privilégio nesta noite de parar um pouco, ó Deus, a nossa correria, os nossos afazeres, ó Pai, para estarmos meditando, ó Deus, nas sagradas letras, nas sagradas escrituras e assim recebendo, ó Deus, o alimento e o ensino que o Teu Espírito Santo tem para conosco, para com a tua igreja, para com o teu povo. Portanto, ajuda-nos, ó Pai, a estarmos atentos e atentas à tua voz, dá-nos ouvidos sensíveis ao teu falar, corações abertos ao teu agir, olhos, ó Deus, que possam enxergar além da letra aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma e cada um de nós. O Senhor sabe, ó Deus, os propósitos para a tua igreja, o Senhor sabe aquilo que é o desejo do teu coração, e nós queremos, ó Pai, humildemente clamar que estejamos, ó Pai, com os nossos corações alinhados ao teu querer, ao teu mover e ao teu agir, para que aquilo que é o teu querer e a tua vontade para a vida da nossa igreja se cumpra por meio das nossas vidas. Nós clamamos isso e pedimos, faz assim, Senhor. Humildemente nós clamamos, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua unção sobre as nossas vidas. Esta é a nossa oração e desde já a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vendo aqui o momento em que Paulo resolve então fazer uma nova viagem. A gente lembra que na semana passada nós trabalhamos o texto lá do tumulto, né, que foi ali promovido pelo Demétrio, que era um vendedor de objetos relacionados ao templo de Diana. Então ele fazia ali imagens, esculturas de ouro, né, de outros materiais preciosos, e ele vendia esses materiais, essas peças, para as pessoas que iam visitar, né, o templo, que iam visitar a cidade de Éfeso, que então passavam ali muitos turistas, muitas pessoas devotas, né, da deusa. Então ali havia um número muito grande de pessoas que trabalhavam, né, em prol deste comércio. E com a chegada de Paulo e o anúncio do evangelho que liberta, que anuncia um Deus que não é feito por mãos humanas e que, né, não tem uma imagem para ser adorada, isso faz com que Demétrio então se
se posicione. Poxa vida, se a Diana, né, a deusa Diana, começar a perder força ou perder devotos por conta dessa nova pregação que nós estamos ouvindo, o nosso negócio vai dar mal. E outra, né, muitas pessoas adoram a Diana, né? Será que as pessoas vão abrir mão de adorar a essa deusa que adoraram em quase toda a região aqui, para adorar um novo Deus? Então ele ficou muito preocupado e quiseram ali então brigar, fazer uma confusão, que por fim foi apaziguada ali pelo representante do governo que estava ali, né? Porque não tinha ali a denúncia, né, não procedia, porque Paulo não estava falando mal da Diana, ele estava anunciando uma nova fé, a fé em Cristo Jesus, e isso não era proibido. Então, apaziguou-se, né, acabou ali a assembleia, né, dissolveu-se, né, toda aquela confusão que estava ali, e passou essa história. E aí, então, cessando o tumulto, que foi o texto que nós acabamos de ler, acabou aquela confusão, Paulo então manda chamar os discípulos, e é interessante que depois do tumulto, onde os corações estavam ali um pouco animados demais, né, um pouco agitados demais, Paulo vem com uma palavra de calmaria, com uma palavra de paz. O texto diz para nós assim que ele, tendo-os confortados, despediu-se deles. Então, ele não podia sair para um novo projeto missionário e deixar os seus discípulos ali agoniados, né, agitados, nervosos, e simplesmente ir embora. Mas ele precisava acalmá-los. Então isso é muito interessante, né? Quando a gente tem uma pessoa passando por um momento difícil da sua vida, é importante que a gente, como serva e servo do Senhor, que nós tenhamos uma palavra de pacificação, uma palavra que traga paz, que traga serenidade, que traga tranquilidade àquele coração, né? Então a gente aprende aqui uma coisa importante com Paulo. E Paulo então segue, né? Ele vai se despedir dos seus discípulos e ele vai partir para a Macedônia. Mas acontece que, havendo atravessado aquelas terras, né? E aí outra coisa que Paulo vai fazer na sua caminhada, atravessando, quando ele vai atravessando essas regiões, a gente sempre precisa trazer na memória que ele vai passando por vários lugares por onde ele já havia passado, onde ele deixou ali grupos montados, onde ele formou ali pequenas igrejas, vamos dizer assim, né? Pequenos grupos ali, pessoas cuidando daqueles grupos. Então ele passa por essas regiões, então ele aproveita a oportunidade para também estar ali fortalecendo, né? Atravessando aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. É interessante que Paulo, ele começa um trabalho missionário, começa uma igreja ali, uma plantação de uma nova igreja, uma nova comunidade, e ele vai embora e fica ali alguém cuidando. E agora ele volta, ele tem a oportunidade de voltar, ele vai ali novamente fortalecendo os discípulos que ficaram ali. Então, olha, gente, perseverem, continuem firmes. E é interessante que o texto traz para nós que ele faz isso com muitas exortações. Olha como é interessante, porque às vezes eu já vi isso assim na minha história de caminhada de igreja. Às vezes a gente fala assim, não, a gente vai fazendo aqui do nosso jeitinho, né? E aí a gente vai esquecendo as orientações que nós temos. E isso é um perigo muito grande, né? Porque a gente vai devagarinho se distanciando daquilo que é o nosso costume, daquilo que é a nossa prática, daquilo que é a nossa doutrina. Por isso é muito importante, né, a gente estar sempre atento aí às orientações, qual é a orientação que traz o nosso bispo, qual é a orientação dos SDs, qual é a orientação dos pastores e pastoras, qual é a orientação da nossa liderança regional. Então, quando a nossa igreja se reúne, né, a liderança local se reúne, ela sabe qual é o direcionamento do nosso bispo. Então, nós vamos pensar assim, que o nosso colégio episcopal, que é a reunião aí de todos os bispos e bispas do nosso país, né, da Igreja Metodista, quando eles se reúnem, eles traçam uma linha de caminhada para a igreja. Então a igreja, ela sabe
qual é o seu caminho, ela sabe para onde ela tem que ir. Então, olha, esse ano, por exemplo, nesse ano a gente está dando ênfase no discipulado, e aí a gente vai então trabalhar, né, o tema do discipulado, o que isso tem a ver com a vida da igreja, por que é importante esse tema na vida da igreja, por que toda a igreja metodista deve trabalhar, né, nesse direcionamento do colégio episcopal. Porque nós somos uma igreja única, né? Nós não somos uma igreja congregacional, onde cada igreja toma suas decisões por conta própria. Nós somos uma igreja conexional. Há uma conexão entre todas as igrejas metodistas no Brasil. Ou, né? Deveria haver, se em algum momento aí não há, deveria haver, porque nós somos uma igreja conexional. Então, nós seguimos a orientação do nosso bispo. Aí a gente vai lembrar, né, que algumas coisas a gente pode pensar diferente, mas aquilo que é básico, aquilo que é doutrina, a gente não muda, a gente está junto. Eu sempre dou o exemplo das cores, né? Então eu posso escolher a cor azul, né, aqui da minha parede, eu posso escolher a cor amarela aqui da minha blusa, outra pessoa pode escolher o vermelho, pode escolher o verde. A gente pode discordar na escolha das cores, mas nós não podemos discordar que tem que ter uma parede, nós não podemos discordar que eu tenho que colocar uma blusa quando tá frio. Então algumas coisas são básicas, a gente não pode discordar, mas outras coisas a gente pode opinar e escolher metodologias e formas diferentes. Só que a gente não pode perder a nossa referência e o nosso direcionamento, que vem do nosso colégio episcopal, que vem da nossa doutrina, que vem dos nossos documentos. Isso é muito sério e muito importante. E a gente vê que Paulo fazia isso. O texto mostra para nós assim que então ele foi voltando, né, atravessando ali pelas terras. Ele estava indo para Macedônia, atravessando ali aquelas terras. Ele estava o quê? Fortalecendo os discípulos, ou seja, continuem pregando o evangelho, continuem perseverando, não desistam, não desanimem, não entreguem os pontos, não joguem a toalha, mas fiquem firmes pregando o evangelho. E outra coisa que ele fazia é que ele dava esse fortalecimento exortando. Olha como é interessante, ele coloca aqui a exortação como algo que fortalece. Olha que maneira sábia de Paulo perceber as coisas e como Lucas, que está relatando aqui para nós, teve a sensibilidade de perceber isso. A exortação fortalece. É muito interessante porque naturalmente o ser humano não gosta de ser exortado, não gosta de ser corrigido. Mas quando você é corrigido em algo que você está fazendo errado, você então passa a fazer o que é certo, você faz com mais segurança e isso te fortalece. Olha que lindo. Então, se Paulo está dizendo para aquele povo, olha, aqui está certo, aqui está em ordem, mas aqui precisa corrigir, aqui precisa ajeitar, aqui precisa arrumar. Então, ele ia corrigindo aquilo que estava errado, ele ia exortando, mostrando aquilo que estava errado, e isso fortalecia os discípulos, que eles falavam, poxa, é verdade. Então agora eu vou fazer certo. E aí aquela convicção de que estava fazendo certo faz então com que eles se fortaleçam. E isso é uma bênção para o trabalho missionário que estava acontecendo, né? Com muitas exortações. E aí então ele se dirige para a Grécia, né? Deixa eu pegar aqui o mapa para mostrar pra gente, ó. Lembrando que o meu mapa, como eu tô aqui, ele tá ao contrário, tá vendo? Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui o mapa. Então, a gente vai lembrar que Paulo, ele tá aqui, ó. Deixa eu olhar aqui para poder ver, para mostrar para vocês. Éfeso, tá vendo, ó? Que é Éfeso. De Éfeso, ele ia para Macedônia, que era, né, o seu destino, chegar até a Macedônia. Só que ele sai de Éfeso e vem aqui, ó, para Grécia, né? Aqui Atenas, né, capital da Grécia. Ele vem para cá, depois é que ele sobe para Macedônia, e da Macedônia eles vêm aqui para Troade, ó, que é Troade, né? Então ele faz meio que um círculo, né? Ele sai daqui de Éfeso, vem aqui para Grécia, o destino dele era Macedônia, daí ele sobe para Macedônia
e os irmãos vão esperar ele aqui em Troade. Então é todo esse percurso que Paulo faz, né? E aí então a gente vê que esses 6 versículos, né, que nós acabamos lendo aqui, do capítulo 1 até o versículo 6, eles resumem uma longa viagem. Embora Paulo tenha decidido ir, né, a Jerusalém, ele não viaja diretamente para essa cidade. Aliás, Macedônia, né? Eu me adiantei um pouquinho aqui, que é lá no capítulo 21, que vai para Jerusalém, mas por enquanto a gente está aqui na Macedônia, indo para Macedônia. Aí ele passa pela Grécia, e uma das coisas que a gente tem observado é que nessa caminhada de Paulo, quando ele passa pelas igrejas, pelas cidades, pelos lugares onde tem aí os pontos de pregações, ele também é uma maneira dele estar colhendo ofertas, colhendo lá os donativos para levar para os irmãos e irmãs que estão necessitados. Esse é um dos motivos, né, de Paulo passar pela missão, era promover a coleta de ofertas, que posteriormente vai chegar então para Jerusalém, tá certo? Uma coisa que é bem interessante, né, a gente comentou aqui, é que é assim, ó, Paulo ele manda chamar os discípulos, né, então ele mandou chamar os seus discípulos, conforta e os despede, né, como a gente já comentou. Isso mostra para nós o lado pastoral de Paulo, né? Ele fundava a igreja, mas ele também estava ali pastoreando, ele também estava ali cuidando do rebanho, cuidando da sua liderança. Então ele tinha esse lado pastoral, ele tinha um lado evangelista, né? Porque ele evangelizava, e ele tinha o lado missionário, que ele ia de cidade em cidade, vendo onde ele poderia estar ali começando um novo ponto de pregação, começando uma nova comunidade. O ministério do encorajamento, ele é vital. Você já pensou, né? Se a gente chega na igreja e fala assim, ai, não, isso não vai dar certo. Ai, não, que desânimo. Não vamos parar. Não vamos fazer pregação, não vamos fazer programação nenhuma, não vamos... Aquele desânimo, mas isso não dá certo. Mas isso nós já fizemos não sei quantas vezes, não dá certo. Aquele povo desanimado, né, não contribui com a missão. Nós não podemos permitir que o desânimo tome conta da nossa caminhada missionária. Então, assim, o encorajamento, né, ele passa a ser um ministério, e é um ministério vital, né, assim como a correção. Então, a gente percebe a importância de nós recebermos correção. Como é bom, né? Olha, não é por aqui, é por ali, e vem aquela orientação que nos ajuda e também nos fortalece, tá certo? E aí a questão da despedida, como é difícil, e a gente como igreja metodista, a gente acaba vivenciando essa prática do despedir-se, né? E entendendo que ela faz parte do nosso jeito de ser igreja. Nem sempre a gente gostaria que fosse assim, mas faz parte. Então ele diz aqui, ele também se despede, né? As despedidas, elas fazem parte do trabalho missionário. Às vezes a gente se despede como pastor e pastora para começar um novo trabalho, um novo projeto, uma nova situação. E às vezes a própria pessoa que é membro da igreja se despede porque ela está mudando, está indo para uma outra cidade, de repente uma nova oportunidade de emprego, e aí, né, precisa ir embora. Então a despedida, ela faz parte do trabalho missionário. Nós precisamos, né, até como sinal de maturidade, aprender a lidar com as despedidas. Despedir-se de pastor, de pastora, quando estes assumem um novo ministério, mas também de irmãos e irmãs, quando por necessidade precisam mudar, sair para outra cidade, ou até mudar às vezes de comunidade. Isso às vezes acontece também, mas o fato é que as despedidas fazem parte da nossa caminhada, e isso não pode gerar em nós mágoas ou tristezas, tá certo? Possivelmente durante essa jornada, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, talvez tenha sido aí nesse momento. E a gente lembra que as cartas paulinas, elas trazem, né, essa exortação, essa orientação que fortaleceram não só aquelas igrejas na época que receberam, mas são cartas que hoje nos fortalecem. São exortações que hoje, quando a gente lê e recebe aquela exortação escrita por Paulo há tanto tempo, elas nos fortalecem. Então, louvado seja Deus por isso. Outra coisa que o texto mostra para nós, que é bem interessante da gente perceber,
começa aí no versículo de número 4, né? Primeiro que a gente vai ver no versículo 3 assim, ó, que ele ficou 3 meses ali na Grécia, e ali na Grécia, nesse tempo que ele ficou, o que aconteceu ali? Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então aqui que ao invés de ele voltar, né, rumo à Síria, né, que ele estava pensando aí em voltar, o que ele faz? Que era para a região ali de Jerusalém, então ele dá uma volta maior, né? Ele vai, deixa eu mostrar o mapa para vocês entenderem de novo o que a gente está falando, ó. Então ele tá aqui, ó, é a Síria, né? A Síria, isso, a Síria. Então, se ele tá aqui na região da Grécia, né? Então ele teria que voltar, mas o que ele faz? Ele sobe lá para Macedônia, ele dá uma volta a mais, talvez para evitar aí outros tumultos, talvez para evitar alguma complicação no meio do caminho, talvez para despistar aqueles que estavam ali tentando, né, contra ele novamente, ou de alguma forma queriam ali, como o texto coloca aqui para nós, né, conspirando, a palavra que o texto bíblico traz, né, no versículo 3, conspiração por parte dos judeus contra ele, quando este estava para embarcar rumo à Síria, né, indo já para a região de Jerusalém, ele determinou voltar pela Macedônia. Ele falou assim, eu vou fazer um caminho diferente, né, eles não vão me pegar, eu vou fazer um caminho diferente. E aí o texto mostra para nós, e eu queria que a gente observasse isso no versículo 4, que ele vai voltar por ali, e o que vai acontecer? Ele vai fazer um caminho, ele vai fazer esse caminho aqui acompanhado, vai ter muitas pessoas que vão acompanhar Paulo, né? Então diz assim, ó, até a Síria vai ter aí um grupo, né? O Sópatro, o Aristarco e Secundo, né? Gaio e Timóteo. Então, quase que uma comitiva ali, uma caravana acompanhando ele. E depois, né, a gente vai ter aqui um outro grupo, né, que vão preceder. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Então, ele vai ter aqui um grupo de irmãos que o acompanham, não somente pela companhia, mas certamente para trazer ali um pouco mais de segurança para Paulo, né, para a sua vida, né? Então, o número de companheiros e parceiros na sua equipe, ele vai aumentando cada vez mais. Poderíamos dizer, esse caldo está engrossando, né? Mais pessoas estão fazendo parte, né, do seu grupo, né, da sua equipe, dos seus parceiros, né, de missão. Então, o papel deles é impressionante. Começando lá com Barnabé, lá no capítulo 9, né? Depois Silas, depois Timóteo, Priscila, Áquila, Gaio, Aristarco. Parece que cada igreja fundada logo se torna uma igreja missionária, enviando alguém para a obra, ou pelo menos para levar sua oferta para a igreja em Jerusalém. Então, olha que interessante. Paulo passou lá por Éfeso, vamos encaminhar alguém para estar lá junto com Paulo. Passou lá por Filipos, vamos encaminhar alguém para estar junto com Paulo. Passou lá por Coríntio, vamos encaminhar alguém para estar junto com Paulo. Então, cada igreja foi mandando um apoio. Talvez, olha, vai lá, né, representando a nossa igreja, leva a oferta da nossa igreja lá para Paulo juntar todas as ofertas e levar para Jerusalém. Então, vocês também vão se juntar, vão lá apoiar Paulo nessa obra missionária e estar junto com ele. Então, tinha a questão do apoio emocional, Paulo sabia que ele não estava sozinho, e do apoio ali físico, né, na questão do cuidado e preservação até da vida, porque eles estavam num grupo maior, tinham ali aqueles que iam ajudar, iam proteger, né? Então, é muito interessante a gente ver aqui a participação missionária das igrejas fundadas por Paulo. É como nossa igreja missionária, agora nós vamos enviar um missionário que vai tratar de um lugar ou de uma situação, né? Ou vai estar cuidando aí de um outro ponto missionário, enfim. O papel missionário que enviando
pessoas para a obra, né? E não só pessoas, mas também ofertas para a obra. As igrejas jovens agora estavam agora ministrando, né, a igreja mãe, estavam agora ofertando, estavam agora ajudando, né, como acontece hoje. A gente tem igrejas que tiveram aí, delas, né, surgiram outras igrejas menores, e essas menores agora ficaram maiores do que a igreja mãe e acabam ajudando a igreja mãe. Então é uma bênção a gente ver assim esse crescimento das igrejas, né? As igrejas ricas, né, vão ajudando as igrejas que precisam de ajuda, aquelas que não têm condições de sustentar vão recebendo ajuda, e isso acaba acontecendo. A gente vê isso também hoje nos nossos dias, né? As igrejas do hemisfério norte precisam das igrejas no movimento missionário do hemisfério sul, que para a reevangelização de seus países. A imigração também é um desafio, onde se pode ver cooperação e conexões se formando entre igrejas de diversas localidades. Muitas vezes nos engajamos isoladamente em nossos projetos, sem essas ligações, o que não é bom. Então a gente vê como é importante a gente ter o apoio de igrejas que podem apoiar. E sempre uma igreja pode apoiar outra. Uma igreja, ela pode apoiar, vamos dar um exemplo aqui, financeiramente. Nós aqui, como Igreja Metodista no Brasil, recebemos já muita ajuda financeira das nossas igrejas norte-americanas, por exemplo, de outros países, mandando, né, valores, né, mandando dinheiro para abençoar a obra aqui no nosso país, assim como mandando missionários. A nossa igreja aqui no Brasil já manda missionários, né, para outros países, manda missionário para outros lugares. Nós temos pastores e pastoras que estão aí em diversos países do mundo, ajudando na obra missionária. E quando eu disse que a Igreja Metodista ela é uma igreja conexional, isso abrange aí o mundo, né? Não só aqui no Brasil. Então nós temos aí ligação com outros países, inclusive, né? Então é muito interessante a gente ver a importância desse vínculo missionário de igreja para igreja. Não é porque a igreja teve uma filha, vamos dizer assim, né? Foi lá, plantou um trabalho missionário, começou o projeto lá, a igreja está caminhando sozinha, abandona. Não, uma igreja não é abandonada, né? Mas ela continua sempre aí ajudando e sendo ajudada. Às vezes a igreja ela não pode ajudar com dinheiro, mas ela pode ajudar com mão de obra. Às vezes tem igreja que tem 5 grupos de louvor, a outra não tem nenhum. Então, ó, vamos fazer uma escala, cada, né, uma vez por mês um grupo vai lá para ajudar. A gente não tem aqui, olha, aquela igreja lá não tem gente que sabe trabalhar com criança, aqui nessa outra tem. Então vamos nos ajudar, vamos ensinar, vamos montar equipes. Então a importância da obra missionária de ter aí essa ajuda mútua, tá certo? E no versículo 5, o autor outra vez se reúne a equipe, né? Então a gente vê aqui mais uma vez a reunião, né? De Lucas, né, com um grupo que está ali caminhando aí nessa sua viagem rumo agora, indo lá para a região da Síria, indo para Jerusalém. E eles vão juntos até Jerusalém, a gente vai ver isso lá no capítulo 21, versículo 7, tá bem? Na visita de Paulo em Trode, continuando com seus ensinos e encorajamento, Lucas mostra a centralidade da Eucaristia, que ainda fazia parte de uma refeição. Isso a gente vai ver a partir do nosso próximo estudo, quando eles vão estar participando ali de um momento muito precioso, né? Mas a gente já está aqui num outro momento percebendo aí a importância da comunhão, que é uma das coisas que eles vão fazer quando eles chegam lá em Troade, né, que é a questão do partir o pão. Mas queria que a gente parasse por aqui hoje, pensando isso que a gente aprende com Paulo, a importância de não só começar uma obra missionária e largar para ela caminhar sozinha, mas tá sempre dando esse apoio, esse acompanhamento, tá ali com palavras de apoio, de incentivo, de orientação, de exortação, um caminhar junto que fortalece as comunidades e a sua liderança.
E esse fortalecimento faz com que essas igrejas e essas lideranças mandem apoio para o missionário, né, para o apóstolo Paulo. Então, olha que interessante, Paulo exorta e fortalece a comunidade é fortalecida e caminhando da forma correta, apoia a vida de Paulo, apoia a obra, o trabalho de Paulo, manda missionário para caminhar junto com ele, manda donativos, manda oferta. Então é muito interessante a gente ver que é uma via de mão dupla, né? A igreja abençoa, mas a igreja é abençoada. O missionário abençoa, mas o missionário é abençoado. E isso precisa acontecer nos nossos dias. A igreja precisa continuar abençoando, né, assim como ela é abençoada, e os missionários, as missionárias, pastores e pastoras também, né? Eles abençoam, mas também precisam ser abençoados, né? No sentido de ter um apoio, de ter alguém que caminha junto, de ter toda essa equipe, né? Com que Paulo está nos ensinando, está nos mostrando aqui. Então, que Deus continue nos abençoando, que nós possamos aprender a ser essa igreja que caminha em unidade, que se ajuda, que se apoia, que caminha em equipe, e assim o evangelho continua sendo pregado, a missão continua acontecendo e a igreja continua crescendo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe o seu lar, que você possa cada vez mais e mais ter essa alegria de fazer parte, né, desse povo que é o povo de Deus, esse povo missionário, esse povo que serve ao Senhor com alegria. Amém? Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo precioso de estudo da tua palavra. Clamamos que o Senhor continue nos abrindo a mente, nos dando sabedoria e discernimento. Ó Pai, gravando a tua palavra na nossa mente e no nosso coração, para que possamos, ó Pai, não somente ouvi-la, mas vivenciá-la, praticá-la no nosso dia a dia. Ó Deus, obrigada pelo exemplo e testemunho de Paulo, obrigada pelo exemplo e testemunho dos demais discípulos, missionários, missionárias, homens e mulheres que estavam ali engajadas na obra missionária. Que assim sejamos nós, que assim seja a sua igreja engajada na obra missionária, se fortalecendo com exortações, abençoando e sendo abençoada. Continue direcionando, ó Deus, todos os projetos, todo o nosso viver, todo o nosso agir. Abençoe cada lar, cada família, abençoe, ó Deus, toda a liderança, abençoe o corpo pastoral, abençoe, ó Deus, o nosso bispo, ó Deus, o colégio episcopal, todo, ó Deus, toda a liderança da tua igreja. Orienta-nos e conduza-nos com a tua santa mão. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma boa noite de paz.